Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai dissecar um tema fascinante e, honestamente, bem frustrante para qualquer equipe: as falhas de execução em projetos. Mais especificamente, vamos falar sobre a dívida operacional e a necessidade absoluta de fazer uma auditoria estrutural antes de colocar a mão na massa. O objetivo aqui é entender o que realmente rola nos bastidores das operações e por que tantas ideias brilhantes simplesmente travam no meio do caminho. Olha só, por que será que projetos que parecem absolutamente perfeitos no papel falham tão duramente na hora da execução? Esse é aquele clássico mistério corporativo. Pensa bem, quantas vezes uma inteligência artificial entrega uma resposta com uma formatação linda, mas que na prática é totalmente inútil para resolver o seu problema real? Ou então sabe quando alguém é contratado para um cargo e semanas depois fica claro que metade do que precisava ser feito nem tinha sido considerado no início? É uma desconexão muito comum e extremamente perigosa. Então, para entender esse caos, a gente vai seguir um roteiro bem claro na nossa análise de hoje. Vamos passar por aquela ilusão de que o projeto está pronto, entender o peso real da dívida operacional, a urgência de auditar antes de agir e, claro, detalhar o método Synapse para mapear um caminho seguro e, por fim, vamos falar sobre como identificar de vez essa dívida acumulada na sua operação. Começando pela nossa primeira grande armadilha, a falsa prontidão, ou seja, a grande ilusão da preparação. O contraste aqui é revelador, gente. De um lado você tem aquele plano super superficial, baseado em prompts gigantes de IA e checklists imensos. Isso cria uma falsa sensação de segurança incrível, porque é muito reconfortante ficar dando check em tarefas antes mesmo do trabalho real começar. Mas aí vem a realidade. O problema de verdade quase nunca é a falta de capacidade técnica para executar. O erro fatal é começar a trabalhar de olhos vendados, mascarando o que é complexo e sem entender a fundo o que realmente precisa ser entregue no final das contas. O que nos leva diretamente ao cerne da questão de hoje: o peso da dívida operacional e seus impostos invisíveis. Pensa nisso como um imposto invisível que drena a sua operação. A dívida operacional é exatamente aquele fardo pesado gerado por soluções improvisadas. Sim, as famosas gambiarras que deveriam ser temporárias, mas que acabam durando 5 anos na empresa. São aqueles processos mega manuais que geram atrito diário, sabe? E aquelas dependências críticas que todo mundo simplesmente ignorou no planejamento. É um acúmulo silencioso que devora o orçamento, acaba com o ritmo do time e cria gargalos invisíveis que impedem a empresa de crescer sem o esforço desnecessário. Essa linha do tempo mostra muito bem como um projeto se degrada rápido. No dia 1, chega o pedido do cliente. Parece super simples, né? Mas como o planejamento foi raso, lá pelo dia 5 já começam a aparecer as primeiras lacunas. No dia 10, aquelas dependências que ninguém mapeou começam a travar tudo. No dia 20, riscos que eram totalmente invisíveis se materializam e explodem. E o resultado no dia 30, uma fase inteira de retrabalho, que é frustrante e, acima de tudo, caríssima. Mas como a gente quebra esse ciclo desastroso? A resposta exige uma mudança de postura. Auditar antes de executar e mapear o invisível. O ponto crucial é que precisamos de uma etapa de auditoria muito rigorosa, estritamente antes de começar qualquer execução. E é aqui que entra o Synapse. Ele é um sistema inteligente desenhado exatamente para analisar projetos antes de gastar qualquer suor com trabalho braçal. Ele tira o achismo da mesa. O foco dele é identificar a promessa real do que precisa ser feito, revelar as dependências implícitas, mapear os riscos e as lacunas e, principalmente, definir critérios de conclusão que sejam objetivos e inquestionáveis. Então, como é que o método Synapse faz isso na prática, usando uma interface estruturada? Vamos dar uma olhada em como isso se constrói passo a passo no sistema. A jornada começa no material bruto, o Raw Brief, analisando a informação exatamente como ela chega. Daí, a coisa evolui para a montagem de um pipeline bem claro. O terceiro passo, o Gap Addendum, é cirúrgico para catalogar tudo o que está faltando. O quarto passo é uma investigação profunda sobre esses buracos operacionais. Tudo isso culmina, de um jeito super previsível, no relatório de diagnóstico final. É uma transição muito nítida do caos absoluto para a clareza total. E a partir dessa clareza, a gente consegue fazer o mapeamento do caminho seguro. O que esse diagnóstico entrega no final das contas é um painel de controle incrível. Você tem a promessa real do projeto, livre de ruídos. Você vê os gaps críticos, ou seja, o que está faltando e impedindo o avanço. Ele aponta os riscos de falha, mostrando exatamente onde a operação vai quebrar se você não fizer nada, lista as dependências necessárias e, por fim, consolida tudo isso num plano de fechamento prático. E aqui vale destacar uma regra de ouro para qualquer consultoria de alto nível. O objetivo de uma auditoria profissional é trazer clareza, identificar riscos e reduzir aquele retrabalho doloroso. Não é vender uma garantia mágica de sucesso,
O diagnóstico mapeia a rota mais segura possível para você chegar lá, mas no fim do dia, a execução com disciplina continua sendo essencial. Claro. Chegamos então ao momento de olhar para dentro de casa, identificar a sua dívida acumulada. É hora de agir. Existe uma urgência enorme em frear a ineficiência e mapear essa dívida que processos e empresas carregam nas costas. E o mais interessante é que essa proteção estrutural se tornou extremamente acessível. Um diagnóstico operacional completo usando o método Synapse hoje tem um ponto de entrada posicionado exatamente nesse valor na tela. É um valor desenhado para ser super viável e garantir que qualquer iniciativa passe por esse raio-x antes do pontapé inicial. É bem importante ressaltar que esse é um valor estritamente promocional, tá? Ele tem um cronograma rígido e só fica disponível até o final do mês atual. Depois dessa janela, o investimento para o diagnóstico volta para o valor normal de tabela. Então, é uma janela de oportunidade com prazo muito bem definido. Na prática, vocês ganham um canal direto para submeter um projeto complexo, uma ideia de negócio que está no papel, um briefing ou um anúncio, e passar tudo isso para uma análise diagnóstica completa. É a ferramenta perfeita para encontrar e eliminar gambiarras e gargalos operacionais muito antes de vocês torrarem tempo e dinheiro na execução. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão para vocês. Será que existem riscos não mapeados e dívidas operacionais silenciosas, drenando os recursos, o caixa e a energia dos projetos de vocês neste exato momento? Identificar e tratar esses gargalos invisíveis não é mais luxo, é a regra básica para quem quer crescer de forma sustentável e sem esforço desnecessário. Identifiquem essa dívida acumulada. Muito obrigado por acompanharem, continuem questionando os processos de vocês e até a próxima.